Gênesis capítulo 41, versículo 37 está escrito: O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel cinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: Inclinem-se todos. Deste modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Seja muito bem-vindo. Esse é o penúltimo vídeo da série sobre a história de José. Hoje nós entramos no estágio onde José pode ser dito como José, o governante. Se antes nós tínhamos visto José como interpretador de sonhos, quando ao ter sonhos de Deus para seu propósito e ele é traído e injustiçado pelos seus irmãos, é vendido para os egípcios, os ismaelitas que estavam indo para o Egito. Depois ele é trazido para a casa de Potifar, o chefe da guarda real do faraó, e lá ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar, e agora José é o injustiçado. Depois ele passa a prosperar na casa de Potifar, passa a ser um administrador, mas ainda assim é injustiçado na casa de Potifar. E é levado ao cárcere, e no cárcere também continua a prosperar, a administrar os recursos do carcereiro, e lá ele interpreta mais um sonho do copeiro e do padeiro real. Depois de 2 anos, o faraó também possui um sonho, e nesse sonho José é remetido, o seu nome é soprado na casa real, e ele é levado até a casa do rei. E um detalhe que é muito importante ser dito, que quando José é levado para a casa do faraó, é dito que ele é trocado de vestes. Vocês lembram que eu disse que a veste tem um simbolismo muito grande na história de José? Primeiramente, ele tinha recebido uma veste, uma túnica talar de roupas coloridas do seu pai, como evidência da expressão do amor que Jacó tinha em relação a José. Depois a veste é colocado um sangue de bode pelos seus irmãos, simbolizando a traição, a morte que os irmãos de José tinham feito a ele. Depois José perde a veste que ele tinha recebido de Potifar, quando ela fica nas mãos da mulher de Potifar, e agora José mais uma vez recebe uma nova veste, ao ser honrado por Faraó e ao prosperar em um tempo de crise. Agora nós temos o cumprimento dos sonhos que já tinha, dos sonhos que Deus havia dado para ele de governar. Nós iniciamos o texto de hoje falando que o conselho que José havia dado, e isso foi falado no vídeo anterior, havia agradado a Faraó. E qual conselho era esse? Vocês lembram que que José tinha interpretado os sonhos de Faraó, que haveriam 7 anos de farturas, que eram simbolizados por 7 vacas gordas e 7 espigas abundantes que saíam do Nilo, e depois, em seguinte,
aos 7 anos de fartura, haveriam 7 anos de fome. Então, o conselho que José dá ao faraó era que era necessário que o faraó instalasse um decreto no qual eles ajuntassem 1/5 de toda a colheita, de tudo aquilo que fosse ceifado nas terras do Egito. E a partir desse conselho, o Egito iria prosperar nos tempos de crise, iria conseguir permanecer mesmo com 7 anos de fome, mesmo com 7 anos de dificuldade. E Faraó, tendo esse conselho, foi agradado. E é isso que fala aqui. O conselho agrada o Faraó e pergunta aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem que instala o Espírito de Deus. Olhem só, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós honramos e glorificamos o nome do Senhor, nós servimos também como testemunho, mais uma vez, isso é falado muitas vezes nos vídeos que eu estou fazendo sobre José, nós servimos como testemunho de Deus para outras pessoas. Vocês lembram que os egípcios criam em vários deuses, acreditavam em diversas divindades, onde o próprio faraó era tido como um filho de Deus, mas quando o faraó reconhece que em José havia o Espírito de Deus, que estava em José não apenas a capacidade humana de administrar bem os recursos, de dar conselhos bons, mas de ter a própria inspiração divina. Até o próprio faraó teve que se render ao Deus, o único Deus, e reconhecer que ele falava através de José. Nisso está a importância de nós prosperarmos, de nós administrarmos bem nossos recursos e também sem abrir mão da nossa espiritualidade, sem abrir mão da nossa comunhão com Deus, porque é a coisa mais importante. Continuamos então. No versículo 39, nós lemos que o faraó disse a José que ele era alguém ajuizado e sábio, alguém que tinha a razão, que tinha a inspiração divina para ter essa difícil missão de ajuntar 1/5 durante 7 anos das colheitas para que nos períodos de fome os egípcios tivessem comida. Então, Faraó agora eleva o hebreu José ao status de governante junto a ele. Ele fala que no versículo 40, José seria o administrador da casa real e todo o povo obedeceria a sua palavra. Somente no trono o faraó seria maior em autoridade que José. Se lembra dos sonhos que José tinha? Os sonhos em que o feixe dele ficava de pé e os feixes de seus irmãos se dobravam perante ele. Depois os sonhos de que o sol, a lua e as estrelas também se rendiam perante ele. Nós estamos vendo aqui o cumprimento, onde aquele que era um injustiçado perante seus irmãos, aquele que era um prisioneiro no egípcio, agora é honrado, agora é trazido ao seu posto de governo, como Deus havia dado a ele esse sonho, esse propósito, esse destino. Então aqui no versículo 42, o faraó tira o anel sinete como sinal de autoridade, como um símbolo de autoridade, e o coloca no dedo de José. E mais uma vez José recebe mais uma nova túnica, e ele é vestido com uma roupa de linho fino, tendo um colar de ouro, simbolizando mais uma vez a autoridade, a honra e o respeito que o faraó havia dado a José. Vocês lembram também que algo que está sempre sendo repetido na história de José é que Deus honra aqueles que os honram. Aqui em José nós vemos que José honra ao Senhor várias e várias vezes. A expressão de honra a Deus pode ser vista quando José não reclama quando seus irmãos os colocam na cisterna. Também Deus é honrado quando José dá a glória ao Senhor para a interpretação dos sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Também Deus é honrado quando José não abre mão dos seus princípios para se deitar com a esposa de Potifar. Deus é honrado também quando José pode interpretar os sonhos do faraó, mas diz que isso vem de Deus. Então, mais uma vez, Deus honrando aquele que está honrando. Deus nos honra. Então, nós não honramos para recebermos algo, mas porque nós já recebemos em Deus as maiores bênçãos, que são a espiritualidade nele, a comunhão com ele, o relacionamento com ele. Agora nós podemos honrá-lo. E a partir dessa honra, nós também podemos ser elevados a novos postos. Não que todos nós iremos ser como José, agora eu já quero aplicar a palavra de hoje. Não que todos nós seremos como José, não quero dizer aqui que ao prosperar, ao cumprir princípios, todo mundo será como José, seremos governantes, teremos postos de autoridades como José. Não, eu quero dizer que quando nós estamos fiéis a princípios, quando nós estamos fiéis a valores como José, então Deus vai nos levar para o lugar que Ele colocou para nós, o propósito que Ele tem para nós. No caso de José, era o propósito do governo, era o propósito de estar no segundo lugar do Egito, para que, a partir dele, nós iremos ver isso no próximo vídeo, no último vídeo, tivesse vida aos egípcios e vida aos próprios irmãos
que haviam traído a José. Por isso que eu quero trazer na conclusão dessa mensagem. Não sei qual é a sua situação atual, não sei qual é a sua zona de expulsão, onde você está agora, que talvez a princípio você não entende que seria necessário você estar aí. Mas espere um pouco, espere no Senhor, assim como José. Busque prosperar, busque administrar bem os seus recursos, busque estar fiel ao Senhor, porque Ele vai se revelando, vai revelar a vontade dEle que é agradável, boa e perfeita, e vai se revelar, e no final todas as coisas irão se juntar. No caso de José, a princípio não tinha sentido, não é? Mas ele tem esse entendimento quando ele recebe uma nova esposa. Ele na verdade não tinha esposa, né? Então ele é dado uma esposa para eles. Ele tem um novo nome que significa Zafenat Paneia, cujo significado é Salvador, ou seja, o Salvador de almas. Ele irá salvar as pessoas a partir da sua administração. Depois é dado a ele Azenate, a filha de Potífera, que era o sacerdote de On, o sacerdote na terra do Egito. E aqui vai dizer que José tinha 30 anos de idade, olha só. Ele tinha 17 anos quando recebeu o sonho, vocês se lembram disso? E agora, aos 30 anos, 13 anos depois, 13 anos de processo, 13 anos de dores, 13 anos de permanência em um estado estrangeiro, 13 anos depois, José tem o cumprimento desse destino de ser o sacerdote, perdão, de ser o governante, de ser a autoridade máxima no Egito. E agora nós podemos concluir a mensagem falando que José entende o porquê que ele estava lá, qual era a razão. Ele vai falar aqui no versículo 51 os nomes dos seus filhos. Os nomes dos seus filhos eram Manassés, que significa fazer esquecer, e Efraim, que significa frutificar. Ou seja, Deus revela a José o plano dele. Ele é esquecido, tem um esquecimento. Não que, de fato, ele tenha esquecido mentalmente as dores que ele passa no Egito, mas ele esquece de forma afetiva. Esquece, é capaz de liberar perdão. E o perdão será uma palavra constante no próximo vídeo. Ele é capaz de liberar perdão a todas as dores que ele sofre, a todas as injustiças. Deus faz esquecer isso. Deus nos faz esquecer quando nós estamos próximos a Ele. Ele nos faz esquecer, nos faz perdoar porque Ele também nos perdoou da maior dívida que foi o pecado. E por fim, José frutifica. Esse é o significado do nome Efraim. José frutifica. Que nós possamos também sermos frutíferos, sermos pessoas prósperas, assim como José. Eu espero que esse vídeo possa servir para edificar você. E caso isso tenha acontecido, não esqueça de curtir, comentar, escrever e compartilhar para que esse vídeo também possa ser lançado para mais pessoas.